Muita gente me pergunta sobre sistemas de magias em RPG e como adaptar ou criar esses sistemas. Essas perguntas normalmente vêm de alguém que está acostumado com um sistema D20 como o D&D ou Ordem Paranormal, que as magias têm uma lista que ocupa quase metade do livro normalmente. Que todas as magias foram ali balanceadas pelos desenvolvedores, criadas, e se você quiser criar uma nova coisa, você tem que pensar nela individualmente. Ou existem também sistemas de magias muito abertos. Isso não é ruim, tá? Mas como magias em PBTA, que são mais narrativas. E normalmente quando alguém está pensando em sistema de magia, queria uma coisa mais mecânica, só que tem essa dificuldade de adaptar o D20, que elas já são listadas todas. Então eu vou aproveitar o 19º dia do RPG Tober, o desafio lançado pela Luluzinha, para falar de um dos sistemas de magia que eu mais gosto no RPG. Eu tô falando de Mago à Ascensão, que obviamente fala bastante de magia. Ele possui um sistema de magia que é aberto à interpretação, à narrativa, mas com uma estrutura mecânica bem interessante também. Nesse clássico do Storyteller, a magia é separada em esferas. Matéria, tempo, mente, vida, enfim, são 9 esferas. E cada esfera, o seu personagem pode ter uma pontuação de 0 a 5. 0, ele não consegue manipular, mexer em magias relacionadas a essa esfera, e quanto mais pontos ele tiver, melhor ele é. E aí, com 1, ele pode sentir coisas relacionadas à esfera e vai melhorando até sentir, manipular, transformar, até o ápice do criar algo relacionado a essa esfera. E ele tem uma característica chamada arete, que é o quantos dados ele consegue rolar no sistema Storyteller para realizar magias dentro da esfera, dentro dos parâmetros que a pontuação de esfera dele permite. E aí, dentro disso, ele pode criar qualquer magia. Então ele é capaz de controlar mente. E aí, o que você conseguir pirar de magia dentro disso, você vai usar essa sistemática. Então ele é bem aberto, bem amplo, mas tem a matemática certinha ali para você rolar. Apesar da matemática do Storyteller dar muitos bugs, tá? Mas já aceitamos isso do Storyteller. E no cenário, fazer magia significa transformar a realidade. Porém, a realidade não quer ser transformada. Então você precisa achar uma forma de transformar a realidade parecendo que não está transformando a realidade. Isso a gente chama de magia vulgar e magia coincidente. Magia vulgar é você soltar uma bola de fogo. Todo mundo vai olhar aquilo e falar, isso é magia. Ou você, com vida, pegar e estender a mão e fechar um ferimento da pessoa. Vão olhar e falar, isso é uma magia vulgar. E quando magias vulgares acontecem, a realidade te bate de volta, com o que chama de paradoxo, que é algo que é muito ruim para o mago. Ele não pode gerar paradoxo. Porém, ele pode fazer uma magia coincidente. Em vez de fechar um ferimento ali, ele pode realmente fazer um curativo, hospitalizar a pessoa, só que essa cura vai ser muito mais rápida, mas é porque ele é um médico muito bom. Ou você pode parar e falar com espíritos e ver espíritos, com a esfera de espíritos, e isso é vulgar. Porém, você pode tomar um chazinho de cogumelo ali, ver coisas, e isso é coincidência. Porque a coincidência e a vulgaridade também vão depender dos observadores. Se você está cercado de um monte de fiel de uma religião que de fato acredita em milagre e que isso pode ser real, você pode fazer magias que tendam mais ao vulgar e vão parecer coincidentes. Porém, se você estiver perto de um cético, ela vai ser vulgar. Além disso, o seu mago ele tem um paradigma. No que ele acredita? Então vamos supor que o seu mago tem a esfera correspondência, que tem a ver com espaço, e a esfera tempo. E com isso ele consegue criar magias de prever o futuro, o que vai acontecer em outros lugares. Só que o paradigma dele é que ele acredita em tarô, em hermetismo. Então se ele só falar, eu quero saber o que vai acontecer, vai ser uma magia vulgar, inclusive para ele, e ele vai tomar paradoxo. Só que se ele para ali, faz o ritual de jogar o tarô, interpretar os símbolos, ele consegue saber o futuro, sendo de uma forma coincidente para ele. Ou seu mago acredita, ele é de uma tradição que chama Coro Celestial, que eles são mais religiosos, e ele não acredita que ele muda a realidade, mas ele acredita num Deus que ele orando pro Deus tal, o Deus faz milagres. E aí ele quer realizar uma magia dentro das esferas dele que vão contra os desígnios, os postulados da religião dele e desse Deus. Então ele não vai conseguir fazer porque é vulgar.
Mas se ele está fazendo algo que o Deus dele faria para ele, aí entra como coincidente. Então você tem que sempre pensar nos observadores do local, no espaço, né, cenário ali onde isso acontece, e nos próprios paradigmas do mago, no que ele acredita que proporciona a ele a capacidade de mudar a realidade. E isso é bem interessante porque em Mago Ascensão, que é um jogo contemporâneo, o seu mago ele pode ser da tecnocracia, que ele acredita na ciência. Então, na verdade, ele muda a realidade através de ciência. Então, ele precisa criar um aparato, precisa criar, por exemplo, um celular que dá correspondência. Ele consegue falar com pessoas em outro espaço e isso é magia. Mas se você for pro suplemento A Cruzada dos Feiticeiros, que é Mago Ascensão, só que na época do Renascimento, a gente já vai pensar em outros tipos de magia. Por exemplo, o Leonardo da Vinci também usava tecnologia, mas ele precisava ter todos aqueles planos para conseguir voar, por exemplo. Todos os croquis ali de equipamentos para voar. Em Mago Ascensão, quem trabalha com matéria pode trabalhar com átomos. Em Cruzada dos Feiticeiros, quem trabalha com matéria vai trabalhar com pedra, madeira, esses elementos mais clássicos. Mas dentro da sua esfera, dos seus paradigmas e do que é vulgar e coincidente, usando ali a matemática, você pode criar qualquer magia, qualquer forma de utilizar a magia para o seu personagem. Então, Mago Ascensão é minha indicação para o 19º dia de RPG Tober Magia.